Linguagens de programação. O que são linguagens de programação? O programa de computador, ou software, ele, para ser executado, ele precisa ser escrito numa linguagem. Todo programa precisa ser escrito numa linguagem. Inclusive o sistema operacional, né, que nós conversamos como sendo o software básico, que cuida de toda a comunicação entre aquilo que o usuário quer fazer e o hardware do computador. Né? Então o software, ele precisa ser escrito numa linguagem de programação. Como é que isso acontece? O programador, né, conhecedor daquela linguagem, vai escrever instrução a instrução daquela programação para que atinja o objetivo desejado. Né? E o que é uma instrução? Uma instrução é uma ação que o hardware, em última análise, vai executar. Muito bem. Mas as linguagens de quem desenvolve, seja nós programadores ou o ser humano que desenvolve, ele fala a sua língua, né? E inglês, português, espanhol, seja onde for que ele conviva, que ele viva, e o hardware, onde quer que esteja, só conhece uma linguagem, que é a linguagem de zeros e uns, a linguagem binária. Fica muito difícil para o programador ser humano. Imagina se ele tivesse, cada instrução que tivesse, fosse possível, né, soma, subtração, armazenagem, load, enfim, tirar de registrador, botar em registrador, tira da memória, bota na memória, isso vai ter uma combinação de zeros e uns que o ser humano teria que conhecer. Seria uma loucura, imagina, um byte são 8 bits, são 8 combinações, a quantidade de combinações possíveis que você poderia fazer, imagina você então esquece, não dá nem para imaginar uma coisa dessas. Né? Então as linguagens de programação, hoje em dia, elas são linguagens chamadas de alto nível. O que significa isso? Que elas operam, elas são escritas na linguagem muito próxima do homem, em geral em inglês, que é onde surgem as linguagens de programação. Então, uma instrução, ela é escrita numa linguagem de alto nível, o hardware só executa linguagem binária. Então precisa haver o quê? Precisa haver uma conversão entre esses processos, tá certo? Preciso converter a linguagem de uma instrução numa linguagem de alto nível numa instrução em linguagem binária, tá certo? As linguagens de alto nível que a gente conhece hoje, as mais conhecidas, é Java, C, C#, C++, o Python, tá certo? São linguagens hoje bastante utilizadas dentro dos sistemas computacionais. Essa conversão que nós falamos, tá? A imagem ele pode estar ajudando a gente a entender isso, né? Eu tenho uma linguagem de máquina, que são o conjunto de zeros e uns. E tenho no outro extremo, né, a linguagem de alto nível. Então, olha a percepção. Eu tenho uma instrução de alto nível, que é uma variável chamada salário, ela vai receber a soma de uma variável chamada base com a variável bônus. Isso é uma instrução única. E perceba que ela se converte em 3 instruções de máquina. A primeira que faz, que armazena o valor do salário base, a segunda que armazena o valor do bônus, e a terceira instrução que faz a soma e armazena essa soma numa variável chamada salário. Tá certo? Então, essa conversão é feita por quê? Por programas que fazem essa conversão. Essa tradução, né, ela é feita de 2 formas. Primeiro, a interpretação e, segundo, a compilação. No caso ali, na imagem, nós estamos mostrando para vocês, o primeiro caso é a compilação. Então, a linguagem compilada, né, eu tenho um elemento que é um programa, né, um ambiente chamado compilador. O que esse compilador faz? Ele lê cada instrução da linguagem fonte, da linguagem escrita em alto nível, e vai gerando o equivalente na linguagem objeto binária e gera um código executável. Depois de tudo, esse executável, você roda esse executável e aí você executa o programa conforme foi projetado. E na segunda forma de tradução, nós temos a interpretação. A interpretação é um pouco diferenciada. Nós temos o programa escrito na linguagem alto nível, interpretado, o interpretador, que também é um ambiente, né, é um software, que por sua vez lê a instrução da linguagem de alto nível e imediatamente converte e executa aquela instrução. Então é instantânea a execução, né, desse formato de interpretação.
Tá? Então, ele não gera o código executável, diferentemente das linguagens compiladas. Então, nós temos hoje no mercado linguagens compiladas e linguagens interpretadas. Então, por exemplo, quando você está num navegador JavaScript, usando uma linguagem JavaScript, você está o quê? Você está interpretando aquilo que é executado imediatamente no seu navegador. Tá certo? Quando você gera um código executável, que você tem lá um código executável com auxiliares, ali aquilo foi uma linguagem que foi compilada, que te gerou aquele ambiente. Então essas são as diferenças básicas. As linguagens interpretadas nós temos Python, PHP, o JavaScript, como eu expliquei, tá certo? Então como é que funciona a interpretação em nível mais detalhado? Está o programa fonte, tem lá, sei lá, 20 instruções no programa fonte. O interpretador pega cada uma delas, pega a primeira, interpreta, o que é isso? Vê o que ela quer fazer e traduz para o código que o hardware entende e executa imediatamente, gerando a saída daquela instrução. Então, cada instrução tem o seu resultado imediato, tá certo? Já a compilação é um processo um pouco diferente. Você vê que tem ali no meio do caminho, tem um código objeto ou código executável que vai gerar um exe de alguma maneira. Então, como é que isso acontece? Tem o código-fonte, escrito na linguagem de alto nível, o compilador pega linha por linha, compila aquela linha, né, faz a interpretação para a linguagem máquina, vê se está a semântica certa, etc, etc, e vai gerando o código-objeto, tá certo? O código-objeto pode ser uma DLL, uma coisa qualquer. Depois ele junta todos esses objetos, que um programa pode ser grande, em vários subprogramas. Depois ele junta tudo isso e gera um código executável. E o usuário vai rodar esse código executável. Então, essas são as diferenças básicas. O que nós temos hoje das linguagens compiladas mais comuns no mercado? C, C#, Delphi, C++, tá certo? Então, é importante entender o seguinte, para cada ambiente computacional, eu tenho lá o iOS no Mac, tenho o Windows no PC, eu vou ter compiladores diferentes. Por quê? Porque o compilador ele precisa falar com um conjunto de sistema operacional mais hardware específico, certo? Então, essa é a ideia. Vamos falar agora sobre o Java. A linguagem Java é um caso especial, porque ela tem interpretação e compilação ao mesmo tempo. Como ela quer ser uma linguagem portável, ou seja, você escrever o código uma vez e rodar em vários ambientes computacionais, ela tem um meio de caminho aí. Então, você tem um programa escrito em Java, você passa esse programa por um compilador, ele gera um código especial que é o chamado bytecode. Depois eu vou ter um interpretador para cada ambiente. Então, se eu quero rodar no Mac, eu vou ter interpretador do Mac. Se eu quero rodar no Sun Solaris, eu vou ter interpretador do Sun Solaris. Se eu quero rodar no ambiente Windows, eu vou ter interpretador do Windows. Mas o programa-fonte e o compilador são únicos. Então, dessa maneira, ela consegue prover a portabilidade que o Java permite, né, que você escreve um programa-fonte uma única vez e ele é capaz de rodar em várias plataformas. Por isso que é uma linguagem rica, inclusive no ambiente internet, onde você tem servidores dos ambientes computacionais mais diversos possíveis. Tá certo? Então, as linguagens de programação, além delas poderem ser classificadas, né, quanto ao paradigma, estruturado, orientado a objeto, sendo orientado a objeto o mais comum hoje, o que nós temos de linguagens hoje? Então, nós temos o C#, que é uma linguagem que é da plataforma .NET, da Microsoft, que é uma das principais linguagens que são utilizadas hoje, especialmente para jogos. É uma linguagem orientada a objetos e de uso genérico, pode usar em qualquer tipo de aplicação. C++, né, que é um paradigma do geral, o C veio desde a linguagem estruturada, né, popular e presente desde 1990 e ainda é bastante usada para jogos, para drivers, porque é uma linguagem que você consegue falar com um baixo nível do hardware de uma forma mais fácil, né? JavaScript, que roda na grande maioria dos navegadores de hoje, tá certo? Então é uma linguagem que vai ficar algum tempo também. O Python, que é uma linguagem que tem crescido bastante, tem bastante framework, e o Java, que é uma das mais populares, né? Então, com essas linguagens, nós somos capazes hoje de construir programas de computadores, software, né? Tanto para linguagens compiladas, como para linguagens interpretadas, e sabendo a diferença básica entre essas duas.